Fala, galera! Estou aqui com algumas questões de português da banca IBGP, tá? Serve para qualquer concurso feito aí pela banca IBGP, mas hoje em especial ao concurso da Guarda Municipal de Uberaba, aí de Minas Gerais, beleza? Como todos já sabem, os que já vêm me acompanhando aqui no canal, eu não sou professora de português, eu não sou professora de direito, eu não sou professora, beleza? O que eu faço aqui é uma forma de ajudar as pessoas que precisam, que tem alguma dificuldade de tempo, né? Que tem pouco tempo de pegar questões, enfim, eu tento trabalhar um pouco, antecipar um pouco aí o lado de vocês, beleza? Então, galera, vamos para a nossa primeira questão. Meu nome é Wilka Paiva, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Foco no Concurso. Se inscreva no canal, tá? E não deixe de deixar o seu joinha, certo? Vamos nessa. Primeira questão, deixa eu pegar minha canetinha. Um único trecho em que o vocábulo destacado sinaliza um ponto de vista do jornalista. Então, ele quer o quê? Aí, se você olhar as alternativas, você vai ver que tem vários trechos destacados, né? Ele quer que um desses trechos sinalize aí o ponto de vista do jornalista, tá? Esta é uma questão, foi aqui do concurso de Santa Luzia de Minas Gerais de 2018, tá? Nível médio, nível aí da sua prova, beleza? Então vamos lá, alternativa A. As primeiras pesquisas de Rothschild se concentraram no setor de aviação. Perdoe-me aí pelo inglês, tá? Não sei falar inglês, enfim. Então, as primeiras pesquisas. Esse primeiro te dá a ideia de um ponto de vista do jornalista? Se você pensar bem? Não, porque pode ser as primeiras, pode ser uma das últimas pesquisas. Então, assim, é um fato mais concreto. Então, não traz uma ideia de ponto de vista do jornalista, tá? Alternativa B, Mira agora faz terapia para lidar com as consequências emocionais do que passou. Então, que tipos de consequências que Mira faz terapia para lidar? Consequências emocionais. Poderiam ser outras consequências? Sim, qualquer outro tipo de consequência, mas ela faz terapia, tratamento aí para consequências emocionais do que passou. Então, assim, não tem um ponto de vista do jornalista, beleza? Alternativa C. Há alguns anos, o New York Times publicou uma longa reportagem sobre o Amazon Way. Então, assim, uma longa reportagem, esse longa, ele traz a ideia de ponto de vista do jornalista, porque eu posso falar que foi uma reportagem e aí o longa ficou a critério do jornalista, é um ponto de vista dele. Ele acha que se falou muito sobre isso, como pode ser outra pessoa pode ver e falar que foi uma curta reportagem, uma pequena reportagem. Entenderam? Então, esse longa, ele sim caracteriza aqui um ponto de vista do autor, do jornalista. A D, limitar horas extras, fazer pausas regulares e abordar conflitos com colegas por meio dos canais certos. Então, regulares não é a ideia, né? Não traz um ponto de vista. Limitar horas extras, fazer pausas regulares. Então, esse fazer pausas regulares é que faz a pausa aí com frequência, né? Então, não é aí um ponto de vista, é algo real, tá bom? Então, ficamos com a alternativa C, a alternativa correta, beleza? Galera, esta banca, ela gosta muito de interpretação de texto, muito mesmo, tá? Quase que a metade da prova de português é de interpretação de texto, belezinha? Então, estudem bastante, claro, a gramática, mas também treinem bastante interpretação, certo? Questão 2, também do concurso de Santa Luzia, da Prefeitura. As relações semânticas estabelecidas pelos articuladores textuais em destaque estão corretamente identificadas, exceto, aí você liga a sirene, né? Sirene estranha, mas aí você vem no exceto, ó, exceto, não, incorreto e destaca, tá? Destaque e frisa bem para você não ficar procurando aí a correta, que você vai achar mais de uma, obviamente. Então, o que ele está querendo aqui, ó? A relação das conjunções, ó, das conjunções aqui com
com a sua ideia, tá? Então vamos lá. Alternativa A. Mas não são apenas os comissários de bordo que mantêm as aparências. E aí te dá uma ideia de contar. Eita, engalhou, Wilka. Contraste. Desenrola, Carretel. Desenrolou, galera. Então vamos lá. O mas te traz uma ideia de contraste? Claro que sim. Então essa daqui tá correta, tá? Estamos procurando a exceto. Porque te dá uma ideia de contraste, de contrariedade. O mais é uma conjunção, né, aí que faz parte, uma conjunção adversativa, beleza? Adversativa, que temos aí, mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia, certo? Então, todas essas são conjunções aí que trazem uma ideia de contraste, oposição ou contrariedade, certo? Alternativa B, temos aqui o seja no sentido direto ou não ao cliente. É uma alternância? Seja no sentido direto ou não. Olha aqui, seja ou não seja, né? O seja aqui está implícito. Seja no atendimento direto ou não seja no atendimento direto, né? Ao cliente. E aí o que temos? Uma alternância. Seja ou não, seja ou não. Então, as outras conjunções alternativas são ou, ora, já, quer e seja, né? Seja, enfim, te dá uma ideia assim de alternância. Então, também não é a B. Alternativa C. E na hipótese de que quanto mais clientes ou interações houvesse, mais trabalho. Então, né, e na hipótese de que quanto mais clientes ou interações houvesse, né, teríamos aí mais trabalho. Te dá uma ideia de conformidade? Olha só, as conjunções que exprimem a ideia de conformidade como, conforme, segundo, consoante, são aí as principais. E aí você vem aqui e substitui. E na hipótese de que conforme cliente, segundo cliente, né, não tem sentido algum, não faz sentido algum. Então a nossa alternativa correta é a alternativa C mesmo, tá? A D tá certinho, ó, enquanto sim, você, para quem já decorou as orações coordenadas e as orações subordinadas, né, as conjunções dessas orações, já sabe que enquanto é temporalidade, tá? Enquanto trabalhou na companhia aérea. É tempo, durante o tempo que ele trabalhou na companhia aérea, tá bom? E aí algumas conjunções temporais são, ó, quando, enquanto, assim que, logo que, desde que. Esse desde que, ela tanto pode ser temporal, como pode ser também condicional, certo? E o até que também é uma temporalidade, beleza? Então, decorem todas essas conjunções, certinho? Então, vamos para a próxima questão. 3. Aí, antes de lermos aqui o excerto, vamos ver aqui o que a questão quer. Sobre a oração destacada, assinale a alternativa incorreta. Novamente, você vem aqui, ó, destaca o incorreto que é que você quer procurar, tá? Então, vamos lá para a incorreta. Vamos ver aqui o que a diz. A oração destacada é introduzida pelo pronome relativo que pode ser substituído sem prejuízo de sentido por os quais. E aí você volta aqui, você lê tudo. As primeiras pesquisas de Rothschild se concentraram no setor de aviação, mas, essa daqui é uma coordenada adversativa, mas não são apenas os comissários de bordo que mantêm as aparências. Então, não são apenas os comissários de bordo, os quais, aí dá sim para substituir, porque ele está substituindo isso aqui, é o que está se referindo, é o pronome relativo, né, anafórico, é que está se referindo ao termo, né, os comissários de bordo.
os quais mantêm as aparências. Então, sim, a A está perfeita. A B. A oração destacada está em relação de subordinação à oração anterior, sendo esta classificada como principal e coordenada ao mesmo tempo. Ih, Wilka, que confusão! Vamos ler de novo. A oração destacada, que é essa aqui, deixa eu destacar ela bonitinha aqui, ó, com o nosso marca-texto. A oração destacada. E aí, deixa eu voltar para minha caneta. A oração destacada está em relação de subordinação à oração anterior. Sim, senhor. Porque como isso aqui é um pronome relativo, relativo, ele introduz aí uma oração subordinada adjetiva. No caso aqui, que está sem vírgula, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Que só está se referindo aí a esses comissários de bordo, certo? Então, ela sim, é uma relação de subordinação, sim, à oração anterior. Beleza. Sendo a oração anterior essa aqui, ó, o verbo aqui, ó, são, tá? E aqui é uma oração coordenada por causa desse mais, tá bom? E aí você vem aqui, ó, a oração destacada em relação, está em relação de subordinação à oração anterior, certo? Sendo esta aqui destacada, classificada como principal e coordenada ao mesmo tempo, tá? Então, temos aqui uma oração subordinada em relação anterior, né? Sendo esta classificada como oração principal, esta aqui, ó, não essa subordinada, mas esta aqui, como oração principal, certo? E coordenada ao mesmo tempo. Então, ela é principal e coordenada ao mesmo tempo, ó. Mas, oração uma conjunção coordenada, né? É uma oração porque tem o verbo, mas não são apenas os comissários de bordo. O que não são? Aí você vai dizer o que não são ou quem não são. Os comissários de bordo, eles não são apenas, e por isso que ela é a oração principal, tá bom? Porque ela contém aí, ela tem o sujeito, certo? E é coordenada por causa dessa conjunção aqui, ok? Então, ficamos com a nossa B correta. Vamos para a alternativa C. Por funcionar como um termo acessório, de acordo com a gramática tradicional, a oração destacada pode ser suprimida sem prejuízo do sentido do trecho. Então, o que ele está te dizendo? Por funcionar como um termo, ele está dizendo que o que está destacado ali é um termo acessório, que de acordo com a gramática tradicional, essa oração destacada pode ser suprimida sem prejuízo de sentido no texto. Vamos deixar ela aqui. Vamos para D. Sintaticamente, a função da oração destacada é a de um adjunto adnominal, que se refere ao sintagma nominal, os comissários de bordo. E aí, o que você acha? Ela realmente, esse que aqui realmente, ele se refere aos comissários de bordo. Não se refere? E aí tá. Os comissários de bordo é o sujeito dessa frase aqui, dessa oração. E esse que é o sujeito dessa segunda oração aqui, ó. Olha o verbo mantém. Tá? Quem mantém as aparências? Que é o sujeito. Beleza? Então tá. Como ele é um pronome relativo e ele também tá como sujeito aqui, ele tá me dizendo que sintaticamente a função da oração destacada é um adjunto adnominal, que se refere ao sintagma nominal. Então, como é um pronome relativo, ela sim pode ser um adjunto adnominal, certo? Então, ficamos com a nossa alternativa correta, alternativa C, que no caso é a incorreta, né? A alternativa da questão. Porque esse que mantém as aparências, ele não pode ser um termo acessório, ele não é um termo, ele não pode ser retirado. Olha só, as primeiras pesquisas de Rothschild se concentraram no setor de aviação.
mas não são apenas os comissários de bordo e acabou. E aí você fica, sabe, assim, sem sentido a frase, não tem sentido, mas não são apenas os comissários de bordo. Beleza, não são apenas o quê? Os comissários de bordo, eles não são apenas o quê? Né? Então, ele não pode ser suprimido, ele jamais pode ser suprimido, beleza? Até porque, um outro motivo que ele não pode ser suprimido é porque ele é uma oração, ele introduz aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva, ele não pode ser retirado da frase, não pode, talvez uma explicativa, mas a restritiva jamais ela pode ser retirada da frase, certo? Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham entendido. Tá? São dicas simples e que se você se agarrar a algumas dicas, você pode sim se dar bem aí na tua prova. Se você não souber exatamente a alternativa assim, correta de cara, você vai eliminando, vai fazendo por eliminação, vai procurando o erro, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão 4. Relacione as regras de acentuação apresentadas na coluna 1 ao grupo de palavras da coluna 2. Todas as bancas agora, em 2018, várias bancas cobraram acentuação gráfica. Elas agora estão cobrando muito isso. Então, vamos lá, coluna 1 e coluna 2. Deixa eu pegar minha caneta. As palavras pró-paroxítonas sempre são acentuadas. Aí eu vou atrás das pró-paroxítonas, beleza? Café, está, você. São pró-paroxítonas? Negativo. Café, está, você, terminada em A, ou O, acentuadas, seguidas ou não de S, ou em, ou ens, elas são oxítonas. Então, aqui, ó, são oxítonas. A letra saiu horrível, galera, porque eu estou escrevendo com o mouse, tá? Então, pronto, tá bom. Oxítonas, você vai entender. Não é o nosso item 1. Alguém, ninguém, também. Olha aqui, alguém, ninguém, também. Tá? Aí, o que elas são também? Oxítonas, beleza? Terminadas em, acentuados. Aqui temos aparência, exigência e exercícios. Ó, aparência, tô louca, exigência e exercício, beleza? Todas terminadas em ditongo decrescente, não louca, ditongo crescente, tá? Aqui são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. E aqui, provavelmente vai ser a nossa alternativa, né? Que são todas as paroxítonas. Vamos lá. Dúvida, críticas e hipótese. Então, dúvidas, críticas, hipótese. Aqui. Aqui temos o nosso número 1. Está bem aqui. Aí, diante disto, você já encontrou o número 1. Você vem nas alternativas. A B termina em 1? Não. Então, tá fora. E aí, ficamos com 3. Vamos para a próxima. As palavras oxítonas terminadas em A, E, O são sempre acentuadas seguidas ou não de S. E aí você já fez isso e aqui temos ela aqui, ó, 2. Começando com 2, você tem a A e a C. A D não começa, você põe fora. E agora vamos aqui no meio resolver agora mesmo. Aqui, ó, as palavras terminadas em encontros vocálicos, que costumam ser pronunciados como ditongos crescentes, são acentuadas. Então, as terminadas em encontro vocálico são acentuadas. Ele está querendo essa daqui, ó. 3 aqui. As paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Então, temos a 2. Esse aqui a gente não sabe, vamos ver, ó, as palavras oxítonas terminadas em ens são acentuadas, e aí fica o 4 aqui. Então, temos a alternativa, ó, alternativa A, beleza? Não é a C, e assim você vai fazendo por eliminação, tá? De repente, na hora da prova, você seria mais rápido, você ia ver aqui proparoxítona, você não ia ficar analisando uma por uma, você já vinha direto
já iria vir direto na proparoxítona. Você ia bater o olho e já ia marcar, tá? E aí na prova você faz isso um pouquinho mais rápido. Mas as questões de acentuação não costumam ser tão difíceis, tá? Mas aí ela pode querer te confundir um pouquinho na parte do hiato, né? São acentuados I ou U separados, seguidos ou não de S, se fores com vogais diferentes, enfim. Trouxe aqui algumas dicas, ó. Todas as proparoxítonas são acentuadas, e aí aqui são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, e as terminadas em EN ou ENS, tá? Uma dica aqui, ó, das paroxítonas, não são acentuadas as paroxítonas terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S e em ENS. Então, assim, para você não ficar gravando tudo das paroxítonas que são maiores, você grava o que as que não são acentuadas, tá? Se vier paroxítonas terminadas em A, E, O, com as mesmas terminações das oxítonas, elas não são acentuadas, beleza? E aí temos também os monossílabos, né, que também são acentuados, terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, e também em ditongos abertos, EI, OI, né, e EL. E aí esses também são acentuados, belezinha? Então é isso, meus amores. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa logo aí o seu joinha, beleza? Que eu preciso muito do seu joinha para manter o canal e para eu também ter uma noção da aceitação aí dos vídeos, beleza? Peço que você curta, compartilhe e contribua, caso você queira e possa. Saiba como realizar sua contribuição aqui na descrição do vídeo. E como sempre, trago aqui uma frase de reflexão para todos nós, tá? Vou te fazer uma pergunta agora, se você já experimentou acreditar em você. Já? Espero que sim. Se você experimentou, se você não experimentou, experimente. Tá? Se você ainda não experimentou acreditar em você, experimente. Tente, você não faz ideia do que você é capaz. Você é muito capaz, você pode. Se você está agora estudando, assistindo este vídeo, é porque você quer muito e você pode, você vai conseguir. Beleza? Acredite em seus sonhos, acredite na sua força. É acreditando que você vai ter força e coragem de subir aí os degraus do sucesso aí da tua tão sonhada nomeação. Beleza? Uma boa sorte a todos, até a próxima. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu joinha. Fui!